Fundo cinza. Ao centro, ilustrações em amarelo e cinza. Uma mão batendo um malhete. Uma mulher segura um bebê. Ela para em um ponto de ônibus com pessoas reunidas. Passa um ônibus amarelo. No ônibus, cartaz de desaparecido. Uma fumaça cinza sai do ônibus e preenche a tela por completo. Usina nuclear, fachada do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Casas amarelas agrupadas lado a lado. Estádio do Maracanã. Balança da Justiça. Aperto de mãos. Ao fundo, Cristo Redentor. Fundo branco. Ao centro, MP Cidadão. No programa de hoje, você vai conferir a divulgação nas redes sociais do MPRJ. Sequência de imagens da escalada do programa, que está em cartaz no corredor cultural da instituição. No quadro MPRJ pelo Estado, você vai acompanhar o trabalho do Parquê Fluminense em Volta Redonda, Paracambi e Itaocara. O promotor de justiça, Ian Potts, vai explicar a denúncia oferecida pelo MPRJ contra 9 pessoas envolvidas em tortura de adolescente no município de Volta Redonda. A promotora de justiça, Karen Vilade, vai comentar a operação realizada contra vereador de Paracambi, acusado de mandar matar opositor político. E o promotor de justiça, Marcos Davidovich, vai contar detalhes sobre a atuação do MPRJ para prender estelionatário em Itaocara. Já no quadro Juridiquês, aprenda o significado de amicus curiae. Está no ar para todo o Brasil o MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. MP Cidadão. Estúdio de fundo amadeirado com televisor ao centro. Bianca Nascimento, mulher adulta de pele branca e cabelos castanhos. Possui o Corredor Cultural, que é um espaço localizado no edifício sede da instituição destinado a exposições artísticas e eventos literários e culturais. E para jogar luz sobre o problema da fome no Brasil, a exposição Coragem Dia e Noite estará em cartaz no local até o dia 3 de agosto. Acompanhe agora a divulgação da exposição do artista plástico Márcio de Carvalho nas redes sociais da instituição. Fundo azul, ilustrações, globo terrestre com o mapa do Rio de Janeiro ampliado e em amarelo. Computador com redes sociais abertas. Celular com o logo do YouTube. Ao centro, MPRJ nas redes. Redes sociais, a exposição Coragem Dia e Noite, que traz uma reflexão sobre a fome no país agravada durante a pandemia. A mostra, inaugurada no dia 11 de julho, reúne obras do artista plástico Márcio de Carvalho, que ilustram um inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. Promovida por meio da Coordenadoria Geral de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana do MPRJ, a exibição é aberta ao público e estará exposta no corredor cultural da instituição até o dia 3 de agosto. As visitações podem ser feitas de segunda a sexta, das 11 às 17 horas, no subsolo do edifício sede do MPRJ, na Avenida Marechal Câmara, número 370, onde também estão sendo recebidas doações de alimentos. Ação solidária, doe alimentos. Durante a exposição Coragem Dia e Noite, o MPRJ receberá alimentos não perecíveis para pessoas em situação de vulnerabilidade. O MPRJ pelo Estado te deixa informado sobre a atuação Imagem dos retorna ao promotores e estúdio. procuradores de justiça nos municípios fluminenses. Hoje você vai acompanhar o trabalho realizado em Volta Redonda, Paracambi e Itaocara. Primeiro, vamos acompanhar a denúncia oferecida pela Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Volta Redonda contra 9 pessoas envolvidas em tortura de adolescente. O crime, que ocorreu em maio deste ano, foi filmado pelos criminosos e divulgado nas redes sociais. Acompanhe. Ilustração. Mapa do Rio de Janeiro. Diferentes pontos de localização surgem acima de diferentes cidades do Rio de Janeiro. Em letras vermelhas, MPRJ pelo Estado. O MPRJ denunciou 9 pessoas envolvidas em tortura de adolescente em Volta Redonda, no sul fluminense. De acordo com a denúncia, os criminosos se uniram para praticar o crime no bairro Três Poços, em uma espécie de tribunal do tráfico. Além de tortura, os criminosos também foram denunciados por associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores. Ian Portes Vieira de Souza, promotor de justiça, MPRJ. Ofereceu denúncia contra 9 pessoas pelos crimes de tortura, associação para o tráfico, roubo e corrupção de menores. Essa denúncia foi instruída com um inquérito policial, uma investigação feita pela polícia, que reuniu diversas provas testemunhais e documentais, apontando que os denunciados criminosos
eles estavam associados para o tráfico, integravam a facção criminosa Terceiro Comando Puro e atuavam Criminosos na são região associados ao tráfico de drogas da região. Minha Casa Minha Vida, no bairro Três Poços, em Volta Redonda. Eles, na localidade, instauraram um verdadeiro tribunal do tráfico. No dia 2 de maio desse ano, de 2022, eles, inclusive, queriam punir um adolescente... Ilustração de linha do tempo com crimes citados. Outra adolescente da comunidade. Eles agrediram e ameaçaram esse adolescente, esse menor de idade, por mais de 8 horas, fizeram uso de arma de fogo... Crimes cometidos com arma de fogo e armas brancas. E vale ressaltar que os pais do adolescente assistiram todos esses atos de tortura, estavam presentes e presenciaram tudo aquilo que estava sendo cometido contra o filho deles, menor de idade. Os criminosos ainda roubaram os pertences desses familiares da vítima e, em razão desses atos, o Ministério Público apresentou essa denúncia e fez pedido de prisão preventiva dessas 9 pessoas, além de busca e apreensão na casa delas, para apreender materiais ilícitos. O juiz da primeira vara criminal da comarca recebeu a denúncia e deferiu os pedidos feitos pelo Ministério Público. Em decorrência disso, no dia 29 de junho, agora, mais recente, a Polícia Civil, para dar cumprimento a essa decisão judicial, deflagrou a operação chamada de Fundo do Poço. Os policiais foram até a localidade, conseguiram prender 4 dos denunciados, além de outras 3 pessoas, 2 delas em flagrante delito e outra por outro mandado de prisão. E, além disso, conseguiu apreender arma de fogo, munições e diversas drogas lá na localidade. Os outros denunciados que não foram presos encontram-se foragidos da justiça. Imagem retorna ao Já estúdio. no município de Paracambi, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência, a CSI do MPRJ, realizou a operação para cumprir mandados de busca e apreensão contra vereador da cidade. Confira. Retorno ao mapa do Rio de Na Janeiro. região metropolitana do Rio de Janeiro, o MPRJ realizou operação contra o vereador Dário Vinícius Carvalho Braga, acusado de mandar matar um opositor político em disputa pelas eleições municipais de 2020. Segundo a denúncia, a vítima já havia sido apoiadora de Dário, mas após um desentendimento, passou a apoiar um outro concorrente. O crime ocorreu em Paracambi no dia 11 Karen de C.S. Vilardi, 2020, promotora de ocasião justiça. na qual 2 indivíduos em uma moto efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, que estava em um carro. A investigação instaurada em razão desse crime apurou à época Linha do tempo a com os identidade fatos dos citados. executores do delito, dessas 2 pessoas que estavam na moto. Eles foram denunciados pelo Ministério Público, foi pedida a prisão preventiva deles e foi decretada essa prisão. Ambos foram presos, estão presos até o presente momento, inclusive. Após, foi instaurada uma nova investigação, dessa vez realizada exclusivamente pelo Ministério Público, com o objetivo de apurar a autoria intelectual desse crime, ou seja, quem teria sido o mandante desse crime. A vítima e a testemunha acabaram sendo ouvidas no início dessa investigação e já naquela época apontaram o ora denunciado como sendo o mandante do crime. Com isso, o Ministério Público requereu o afastamento do sigilo do denunciado, tanto do sigilo telefônico quanto do sigilo telemático, do denunciado e de outras pessoas próximas a ele, e a partir daí teve início a interceptação telefônica e telemática. Foi um período que durou mais ou menos uns 8 meses, e durante todo esse período de investigação foi possível a reunião de elementos fortes o suficiente para demonstrar que o acusado é o mandante do delito. Com o fim da investigação, foi feita denúncia contra ele e o Ministério Público pediu a prisão preventiva.
O juízo da Vara execução de Única de mandados Paracaembi prisão recebeu a e, denúncia e expediu os mandados de alternativamente, busca o e apreensão. afastamento da O pedido de função. prisão O do juiz vereador foi entendeu feito pelo por bem GAECO não RJ deferir e foi a indeferido pela prisão Justiça e o decretou MPRJ apenas interpôs a recurso. suspensão Foi da determinada a função do suspensão das vereador funções públicas do e denunciado, outras que também não poderá cautelares, manter como contato proibição por de qualquer contar meio com a com qualquer vítima, uma com das as testemunhas do testemunhas. processo. E, na mesma decisão, foram expedidos os mandados de busca e apreensão. No total, foram 8 mandados expedidos e cumpridos pelo Ministério Público em endereços ligados ao denunciado, inclusive na Câmara de Vereadores de Paracambi. Em decorrência dessa operação, do cumprimento desses mandados, foram apreendidos telefones celulares, dinheiro, documentos, computadores, e esses objetos serão agora avaliados, analisados, para que seja possível ver o que tem ainda que pode vir daí, desses objetos apreendidos, qual o conteúdo deles, o teor das mensagens, o que tem ali que seja ainda relevante para esse crime. Foram cumpridos os mandados de busca e apreensão expedidos, tanto no endereço do denunciado, quanto em outros endereços ligados a ele também, inclusive na Câmara de Vereadores, no gabinete dele na Câmara. Foram apreendidos diversos objetos relevantes ainda para o caso, que serão avaliados pelo promotor. E a partir daí, agora, o que vai ser feito? Como a prisão não foi decretada, vai haver um recurso do Ministério Público buscando a decretação da prisão preventiva, porque há elementos, sim, suficientes que mostram que a prisão dele é necessária. Imagem retorna ao Agora nós vamos estúdio. para um rápido intervalo. Não saia daí, o MP Cidadão volta Siga já. o MPRJ nas redes sociais. MPRJ, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Instagram e YouTube, @mprj.oficial. Facebook e Twitter, @mp_RJ. LinkedIn, @mprj. Na parte inferior da tela, há QR Codes das redes sociais. O MP Estamos Cidadão apresentando está de MP E agora Cidadão. nós vamos continuar acompanhando o quadro MPRJ pelo Estado. Voltamos para a mostrar apresentar atuação da MP Promotoria de Cidadão. Justiça de Itaocara, Estúdio de fundo um amadeirado novo com televisor ao centro. que estava aplicando golpe em Bianca Nascimento. beneficiários do INSS. As vítimas, acreditando ter dinheiro a receber, forneciam a senha e o cartão das respectivas contas. O criminoso conseguia fazer empréstimos consignados nos benefícios das vítimas e sacar os valores. Para dar uma falsa sensação de que o dinheiro seria devolvido, o denunciado pagava quantias menores às vítimas. No entanto, esse dinheiro vinha de empréstimos de outros idosos. Entenda o caso. Mapa do Rio de Janeiro. Itaocara, no noroeste do estado do Rio de Janeiro, o MPRJ realizou operação em parceria com a Polícia Civil que prendeu o estelionatário Matheus Figueiredo Abudzi, acusado de aplicar golpes em beneficiários do INSS. A apuração revelou que mais de 100 pessoas foram vítimas do criminoso em Itaocara e outros municípios da região. Bom, então, na quarta-feira... Gravação do nós, dia 11 de nós 7 fizemos uma de operação, 2022. né? E tinha como alvo um sujeito que mora em Itaocara e que havia muitas denúncias no sentido de que ele estaria cometendo estelionato contra idosos. Ao lado direito, Primeiramente, cronologia na golpe em investigação, beneficiários do chegou uma informação pra INSS. gente de Ilustração uma da vítima, linha do suposta tempo. vítima que teria pego dinheiro emprestado em razão Marcos do Martins contato Davidovich, feito promotor de inicialmente com ele. justiça E MPRJ. esse dinheiro teria ficado com ele, o que foi algo esquisito, e ele ficou de pagar parceladamente esse empréstimo que o idoso tinha feito, e chegou uma hora que, aparentemente, ele não estava cumprindo essa obrigação. O idoso veio conversar com a gente, e logo depois, quando ele soube que o idoso estava procurando as autoridades, ele chamou o idoso e quitou o empréstimo com ele. E aí, em razão disso, o idoso nos procurou novamente. Como é o crime de estelionato, ele depende de representação, ele disse que queria tirar a representação, porque havia resolvido o problema. A gente achou um pouco esquisito, e nesse caso específico, o idoso tinha mais de 70 anos. Então, no caso de estelionato para idoso com Documento mais de 70 digitalizado. anos, a ação penal é pública, Código incondicional. Penal. Então, não cabe Estelionato retratação, contra representação. idoso ou Mas eu não vulnerável. falei isso com ele. Eu simplesmente chamei aqui o Matheus Abud, né, que era o nosso suspeito, e conversei com ele para tentar me explicar o que tinha acontecido. Ele foi ao Ministério Público, ele prestou depoimento, ele tentou explicar o que tinha acontecido, falou que era um equívoco, e, bom, eu disse para ele que talvez aquilo seria arquivado, que eu ia analisar a situação, enfim, ele saiu de lá prestando alguns esclarecimentos.
Só que como eu fiquei com essa questão na cabeça, eu preferi aprofundar um pouco mais a investigação. E a gente fez a denúncia com base nas vítimas que a gente já tinha, que já tinha apresentado documentação, que eram 7 vítimas no momento, né? E já fiz a denúncia pedindo a prisão preventiva do denunciado, agora denunciado. Né? Fomos cumprir o mandado de busca e apreensão no escritório dele, que ficava em cima da casa dele. Vídeo de uma Chegando rua lá, asfaltada. Nós vimos que era um escritório bem simples, com pouco... Não tinha armário praticamente, só tinha a mesa dele. Viaturas param Ele e uma mesmo mulher tinha um desce de uma computador, delas. A secretária dele tinha um computador. Tinha 6 pessoas no local quando nós chegamos, né? Chegamos cedo. E tinham 6 pessoas que disseram que tinham acabado de ser contratados para trabalhar para ele. As pessoas disseram que não sabiam muito bem o que ele fazia, que simplesmente preenchiam um cadastro e não sabia qual era o objeto do negócio em si. Ele não estava no local na hora, mas nós pedimos para que ele fosse para acompanhar a busca. Né? Ao chegar no local, ele tentou explicar para a gente o que era o negócio mais uma vez. A gente tinha tentado uma vez comigo, mas ele tentou novamente explicar. Nessa vez eu e o delegado escutamos ele e não fecha, a conta não fechava. Né? Então ele trazia informações, a gente rebatia, perguntava de onde é que vinha o dinheiro, ele não conseguia se explicar da forma devida. E aí nós entendemos que realmente aquilo era uma situação de pirâmide, que ele estava montando lá, uma pirâmide financeira, onde ele pegava um empréstimo de alguns idosos e aquilo estava se espalhando pela cidade, que era bom, né? Então os idosos tinham conhecimento de que ele fazia uma operação que ninguém sabia muito bem o que era, a operação de crédito, mas que no final das contas os idosos eram beneficiados. E quando fomos analisar um pouco mais a fundo, nós percebemos que, na verdade, ele pegava Ilustração de duas silhuetas marcadas como denunciado e vítima. Entre elas, há bolos de dinheiro, marcados como empréstimo no nome da vítima. Um único bolo de dinheiro marcado como falsos benefícios. Ou então que era um fundo especial do INSS que tinha sido, que ele tinha liberado dinheiro para eles, né? Cobria a parcela do empréstimo mensal e mais um pouco em razão desse suposto aumento do benefício. Só que esse dinheiro que ele pagava os idosos, eles vinham dos próprios empréstimos feitos por outros idosos. O número de silhuetas, vítimas, se multiplica, formando uma pirâmide. Entrando muita gente para fazer novos negócios com ele, em razão disso ele conseguia muito dinheiro e com esse dinheiro ele ia pagando. Alguma hora a conta não vai fechar e ele ia provavelmente sair daquela situação e deixar os idosos sem, né, com os empréstimos consignados pendentes e sem resolver a situação. Então, essa foi uma situação que exigiu a nossa atuação pronta, né, imediata. Vídeo de homens entrando em uma delegacia. Essa sangria. Né? É importante deixar claro aqui também o seguinte, o escritório dele não tinha quase nada, era um escritório bem simples, e nós não conseguimos localizar esse dinheiro. Até o momento, a gente não localizou esse dinheiro. Né? A quebra de sigilo bancário está em andamento, ainda não foi finalizada. Quando estivemos com ele, pedimos a informação sobre de onde vinham esses recursos. Ele simplesmente falava que vinha de investimentos, mas não dizia onde estão esses investimentos. Né? Pedimos a conta bancária dele para saber exatamente de qual conta saíam esses valores. Ele falava que prefere não dizer. Né? Então, ele usou o direito ao silêncio dele nessa oportunidade, que foi respeitado. Mas isso inviabiliza a nossa localização desses recursos de forma rápida. Inclusive, hoje, a defesa dele pediu a revogação da prisão preventiva, né? Alegando que não haveria motivos para deixar ele preso, que ele se comprometeria a não fazer mais qualquer operação de crédito. Só que nos parece o seguinte, como nós não temos sequer a localização desses recursos, né? E pela conversa que nós tivemos com ele, aparentemente, ele é uma pessoa que entende de investimentos, existe até mesmo um receio que ele possa ter colocado uma parte desse dinheiro em criptomoeda. E ele solto, ele consegue transferir esses valores sem que a gente consiga rastrear. Então, para garantir a instrução criminal, para garantir que haja o ressarcimento devido, nós nos manifestamos pela manutenção da prisão preventiva, ao menos enquanto nós conseguimos mapear esses recursos todos. Né? A denúncia foi feita em face do Matheus, né, que era o nosso principal suspeito, e nós identificamos uma suspeita também, que seria uma assessora dele, que iria junto com os idosos até o banco para fazer esses saques. Só foi pedida a prisão do Matheus e não da secretária, porque a gente queria saber até onde ela estava envolvida na situação. Né? Apesar dela dar o suporte material para ele, o que justificaria a denúncia também dela,
sem ele estando presente, dificilmente ela continuaria a operar. Marcos Então, a gente não Martins pediu a prisão Davidovich, dela no primeiro promotor momento. de Nós justiça pedimos MPRJ. a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, impedindo ela de entrar no escritório e de se comunicar com as vítimas. Então, agora que o Ministério Público já deflagrou a ação penal, o que é importante é que aquelas pessoas que tenham feito qualquer tipo de contratação com o denunciado entrem em contato com o Ministério Ouvidoria Público para que a gente MPRJ, possa ter a telefone dimensão exata 127. do tamanho do dano, No canto e possa inferior fazer direito, os QR agendamentos Code da necessários ouvidoria. na ação penal para que eles possam ser ressarcidos, né? A imagem Amicus volta ao curiae estúdio. é uma modalidade de intervenção prevista no artigo 138 do Código de Processo Civil Brasileiro. Mas você sabe o que essa expressão em latim significa? Aprenda no quadro Juridiquês. Fundo vermelho. Ao centro, em letras brancas, MPRJ, Juridiquês. Associação Juízes para a Democracia quer ser amicus curiae em processo no Supremo sobre caso da Boate Kiss. Fonte Consultor Jurídico, 5 de janeiro de 2022. Amicus curiae. Você sabe o que significa? Amicus curiae é uma expressão em latim que significa amigo do tribunal, utilizada para designar terceiro que não é parte do processo, mas que vem auxiliar o tribunal por provocação ou voluntariamente, fornecendo subsídios que possam contribuir para o julgamento da causa. Conheça as expressões usadas no meio YouTube, jurídico. mprj.oficial. Facebook, @mprj.oficial. Twitter, @mp_rj. Instagram, @mprj_oficial. Imagem retorna ao estúdio. Lá você também confere outras notícias da instituição. Nos siga nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. YouTube, Escute mprj.oficial. podcast do MP Cidadão nas Twitter, plataformas Deezer, Spotify e @mp_rj. Eu te aguardo no domingo que vem. Tenha uma www.mprj.mp.br. mpcidadão@mprj.mp.br. Instagram, @mprj_oficial. Facebook, @mprj.oficial. linkedin.com/company/mprj. Créditos na tela. Logo, MP Cidadão.